Fala galera, bem-vindos ao quadro Smash Kitchen. Comigo, Lucas Barbosa, o Hulk. Eu tô aqui para mostrar para vocês um dos meus hobbies, que é cozinhar. E a ideia aqui é trazer um convidado pra gente cozinhar e bater um papo e mostrar para vocês que a gente também é fera, não só no tatame, mas também na cozinha. Vem comigo! E hoje o nosso convidado aqui, nada mais, nada menos, como Jonathan Grace. Salve galera, tamo junto. Aí ó, daí o Jonathan vai fazer essa experiência aqui de cozinhar. Eu quero saber se realmente ele é faixa preta, se ele é brabo, não só no tatame, mas também na cozinha. Bora. Então bora lá, Jonathan Grace. Como é que eu vou abrir essa pizza aí? Vai pegar aqui o... Porra, você tirou caraca, você tirou tirou certinho. Foi eu que fiz, ó. Vai jogar aqui a massa aqui. Tem que fazer uma bolinha assim mesmo? É, fez a bolinha, ó. Bom, vou pegar uma pra tu aqui rapidão. Tu faz uma bolinha? É. Aí, ó. Tá meio grudando. Joga aqui. Ó, o que a gente vai fazer agora? Eu assisti muito vídeo no YouTube, né? Quem não? Não, tipo, cada um tem sua técnica, igual o jiu-jitsu. Na pizza é a mesma coisa. Daí, olha aí, tá vendo? Tá bonitinha, vai ser bonitinha. Bora ver só. Aí o que acontece? Aqui, ó, em vez de botar desde o começo, tu vai te pegar, sei lá, pegar um dedinho aqui assim e vai começar, ó, usar tua mão aqui, ó. Mostra tua mão de gorila aí, ó. A mão de gorila dele aí, filma aí. Bora ver se vai abrir mesmo. Aí vai usar essa mão aqui, ó, aí vai apertar, ó. Apertou. Aí tu vai chegar até naquele int lá, na parte ali, ó, aí tu vai abrir. Aí tu abre assim, estica ela um pouco. Sim? É, aí tu vira ela do outro lado. Ah, tem que virar. É, aí tu vai fazer do outro lado de novo, ó. 1, 2, 3, aqui, ó. Aí tu vai amassando, ó, tá vendo que ela vai abrindo? Daí tu vai, tipo, fazendo o shape dela aqui, né, da pizza, ó. Vai fazendo a forma dela aqui. Fazer o shape pra acabar com o nosso shape. É. Mas aí, tu gosta de cozinhar? Como é que é? Eu sei o básico, né? Ah. Sim, a gente mora sozinho, então a gente sabe o básico. Nunca me aventurei em fazer pizza, essas coisas. Mas eu já fiz temaki. Temaki eu mando bem. Qual é o teu prato principal do chefe Grace? Qual é que é? Cara, pô, as duas que eu gosto é o temaki e, pô, o steakzão, né? Pô, Steak é bom, steakzão, né? assim. Ah, mano, mas o steak Final de semana é fácil fazer, né? É só achar o ponto. O cara tem que saber, né? Mas, assim, steakzão e o temaki mesmo é que eu mais prefiro. Aquela Firehouse aí só tinha artista, né? Só Tipo tinha quem? artista. Tu, Kainan, Pablo. o Pablo. Não. Uma história, bicho. Roubaram o açaí do Pablo. Roubaram não, comeram o açaí do Pablo, meu irmão, na Firehouse. Cara, tinha um olho puxado lá que sempre pegava as coisas. Verdade. Mas não foi ele que pegou O bolo do Kainan. Ele não assume, cara. Ele não assume. Mas foi engraçado. Foi assim, mano. O Kainan ele entrou nessa mania também de fazer bolo. Fazia bolo de laranja, bolo de cenoura. Aí ele fez uma vez, ficou bom pra caraca. Aí ele, pô, dividiu com todo mundo. Só que todo mundo pegou pra caraca, tá ligado? Aí teve um dia que ele fez, um dia antes, cortou, deu um pra cada um. Falou, ó. Sério? Seu, ó, seu. Chefe seu. não. Aí falou assim, tô vendo isso aqui? Bolo pra caraca. É meu. Ninguém pega. Cada um tem o seu, ninguém pega. Beleza, aí a gente já colou outro dia e na época a gente já treinava na OJ ainda, né? A gente viajava pra OJ. É fazer aquele cross-train, né? Isso. Fora massa, né? Aí o único que não foi um olho puxado, entendeu? Ficou lá de boa. Porque falou que tava machucado. Ok. Pô, tinha feito mó treino duro e tal. E na época eu não tinha telefone, eu não tinha internet no meu telefone. Cara, o Kainan ligou pro André. Sério? Ligou pro André. Foi nesse nível. Ligou pro André. Ô, passa o telefone pro Grace aí. Aí ele, ô John, pô, tu comeu o bolo, né? Eu falei, quê? Não, é que hoje de manhã o bolo tava aqui, agora não tá mais. Aí eu falei, mano, eu tô na UJ, mano, não é bolo. Aí ele, não, é porque o pessoal falou que foi você. Eu falei, que pessoal? Tá todo mundo comigo aqui. Aí ele falou do olho puxado, não, o olho puxado foi você. Eu falei, mano, vamos fazer o cálculo aí, né? Fazer, né? Eu falei, não tem ninguém em casa, só tem um olho puxado aí. E é o que mais comia na época, né? Comia pra caralho, come até hoje. Quem você acha que foi, Kainan? Não vou falar mais nada. Aí ele, não, tranquilo. Ele falou, não, tranquilo. Desligou, mano. Até hoje o japa não assume. Ó, mostra aqui, dá um close aqui. Não, o meu ficou bom também. Tem um remendo aqui, mas ficou bom. Tá bom. Vamos fazer primeiro a do Grace aqui. Tu vai jogar aqui assim. No meio. No meio, aí tu vai fazer levemente, tu não vai pressionar, porque senão vai grudar. Aí tu vai aqui, ó, levemente aqui assim, ó.
Bicho, tu gosta de quê? Pizza brasileira ou a americana? Qual que tu gosta mais? Ah, me desculpa, mas é difícil ganhar na brasileira. É foda, né? Brasileira é brava, né, bicho? Pizza do Grace. Tira aí, bichão. Tá boa já? Rapaz, o que tu acha? O que tu acha? Pô, eu gosto de queimadinha assim, sabia? Verdadeiro italiano, pô. Ali, ó, viu? Toma. Tá pronto. Tá, mano, como é que faz isso aqui? Isso aqui não Mano, vai fazer só não. corta em 4 pedaços aí, joga. Jogou pra um lado. Tá bom, tá bom. facinho. Aí, ó, jogou pro outro. Bom. Quem é que vai experimentar pra provar? Quem é? Não, você tem que ser o primeiro. Você que tem que ser o primeiro. Eu tô com medo. Porra, bora lá, bora lá. E aí, Gris? Ô, ficou bom? Ficou bom. Tu compraria essa pizza? Falam que a gente come pelos olhos, certo? Uhum. Eu não compraria, mas o gosto tá bom. Mas tá bom. Como é que foi o ADCC seletivo, essa experiência de lutar seletiva lá e também de ser convidado pra lutar o ADCC, pô, esse ano aí que a gente vai estar lá, eu e o Grace, 77, 88. Cara, o ADCC, eu lembro que eu lutei minha primeira seletiva com 17 anos. Ah, é verdade. E eu fui finalizado pelo Caloquinha, na chave de calcanhar. Caralho, tu lutou com ele lá de novo, né? Pô, assisti a luta, foi irado. Eu lembro que eu lutei, aí depois de 2 anos eu fiz a segunda seletiva, aqui não tinha experiência nenhuma de sem kimono, era tipo, pô, tirou o kimono e vai. Perdi também. E pô, e agora, né, mudei pra Califórnia, passou o quê? 10 anos, acho, pô, treinando com vocês, com o André, pô, participei de vários camps da DCC, campeonatos lá, no Gui, essas coisas, tipo, sempre tava no meio com vocês aprendendo, sempre colhendo ali, né, então, meu, eu fui criando meu jogo e minha experiência dentro do Nogi. E teu Nogi melhorou pra caraca, bicho. Não, porque melhorou. tu era realmente tipo, só um cara do kimono, né? Pô, era... Só a pegada de macaco Era- e já era. Fazer hoje eu nem quero mais fazer pegada. Dá até preguiça de fazer força. Cara, e pô, consegui minha documentação veio, me programei. Tinha uma luta casada contra o Levi uma semana antes no Brasil. Então já tinha que descer o peso. Aham. E fui fazer a seletiva. Assim, realmente eu me senti em outro nível. Não, realmente, mano, eu me sinto muito bom de Nogi agora, assim. Eu me sinto no topo, assim. Eu acredito ter um total condições de ganhar Sim, claro. Não, o dá pra ADCC, ver, né? entende? E... Hoje em dia tu é um dos tops, né? Pô, dá Exato. pô, no Nogi, na tua categoria, tu tá lutando com todo Pô, mundo ali, aí, 7-7 ali. Cara, o ano passado, até a seletiva agora que eu perdi a final na decisão, eu não tinha perdido pra nenhum cara. E, pô, bati no Taza, bati no Nick. São os caras são Sabe, bem os caras que experientes no Nogi. só fazem Só- isso. A gente Aham. nunca viu os caras de kimono, entende? Sinistro mesmo. Então, pô, foi isso. Infelizmente, perdi na decisão lá. Foi meio conturbado. Eu não gosto de ficar falando, porque a galera vai sempre... Ah, mas perdeu o passado. Realmente é isso, entende? Perdi. Só que, pô, o próprio dono da DCC falou que eu não perdi, entende? Não entende a decisão do juiz. Então, pô, eu fico mais tranquilo. E ele, pô, não é só eu que tenho que dar o convite, tem algumas pessoas que têm que autorizar. E todas as pessoas autorizou você ir, porque eles realmente assistiram sua luta e não achou que você perdeu. Aí eu falei, pô, agradeci e anunciou lá, né, que eu vou participar da DCC até 7-7. Pô, tô feliz pra caraca, já tô animado pra treinar e, pô, não vejo a hora de começar o camp. Tu tá vindo de uma sequência muito boa, né, bicho? Tu pode dizer que essa daí é a tua melhor fase agora, assim? Tu tá Acredito. Porque, tipo assim, tu tá lutando tudo e, tipo, não é só, tipo, de tá ganhando, mas tá naquele ritmo de Flow. competição ali. É um flow. Pô, Tipo, eu me tão identifico treinando bem. muito numa época que você tava... você lutava, tipo assim, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês e ganhava. Tipo, eu lembro que você teve uma vez que você foi pro ACB, aí lutou com o Rômulo, aí do Rômulo você foi lá pro Brasil, lutou no Brasil, depois você foi lá lutar com o Verdun. Caraca, Sabe, tipo, é. eu falei, e sabe, tipo assim, você tava no flow e, tipo, voltou, lutou com o Lovato. Lovato, Tipo assim, lembra que a gente, sim. tipo, eu fui até lutar também, tipo assim, eu tô sentindo que eu tô nesse flow, Sim, sabe? tu tá nesse pico aí, tipo, de que tá bem pra caralho, tu fez a cirurgia de menisco, caralho, tem que esperar ainda não sei quanto tempo pra poder voltar, o cara tem que ser muito bem mentalmente também. Resiliente, assim, sabe? Então, porque Pô, o cara tem que trabalhar aquela parte ali, porque, bicho, não é fácil o cara voltar de cirurgia. antes, se eu fizesse a cirurgia, tem que voltar de qualquer jeito, porque é só isso que eu tenho. Então, tipo assim, hoje não, hoje eu já tô um pouco mais confortável na minha vida, eu já posso ter escolhas de, tipo assim, acordar de manhã e falar assim, quer saber? Não vou treinar. Entende? Porque, queira ou não, o jiu-jitsu tá me dando dinheiro, mas não especificamente só no campeonato, entende? Já Então, criou outras opções de renda, né? De fonte de renda. Então, tipo assim, particular, eu acho que a seminários. parte mais difícil é essa, que quando você não tem nada,
você, meu irmão, fala, que se dane, sabe? Mas, tipo assim, quando O cara você... fica agoniado. mas quando você já, tipo, tem alguma coisa, assim, você meio que quer... É um pouquinho, né? Mas você quer agarrar naquilo e, tipo, meio que, né, ficar por trás daquilo. O cara sempre tem que buscar evoluir em outras partes, não só como atleta. Porque no começo, tu só era atleta. Hoje em dia, tu é professor, tu dá aula particular, tu dá seminário, entendeu? Tipo, já não... Não, o inglês, lembra do inglês? Você falava pra mim assim, falava, John, você tem que aprender inglês. Aí eu falava assim, não, mano, tem que ganhar o Mundial só. Eu lembro disso aí, esse bicho, ele era muito teimoso. Pô, Grace, tem que treinar, bicho. Mano, não, eu só tenho que treinar e ganhar Mundial, só isso. Eu falei, falava isso mesmo. Caralho, esse bicho é foda. Olha aqui, eu e o Grace. Bora, Grace, bota aí, ó. Um pouco de trigo aqui na mão. Vai lá. É assim? Vai. Agora a gente faz aqui, vai. Uia! Lá dos índios, hein? Não, mas falando sério, do nada, mano, eu vi, ó, de primeiro eu vi que você começou a fazer e jogar no forno. Aí do nada apareceu com um negócio desse. Bicho, tipo... então, eu nem pra te falar, eu nem lembro como é que eu comecei a fazer. Bicho, o Scalco, pô, tá ligado o Scalco, né, amigo do Arthur Gaúcho lá? Sei. Ele tem um desse aí, aí eu falei, pô, na verdade, quer saber, eu vou tentar fazer isso aí também. Daí eu comecei a fazer com o brother, né? Eu comecei foi igual tu ali, naquela primeira ali. A primeira foi um desastre. A minha pizza foi torta, nem redonda ficou. Foi um desastre, mas assim, depois eu fui aprendendo e tal, comecei a assistir vídeo, fazer umas paradas assim e, pô, bicho, eu curti. E, pô, uma parada que eu comecei a fazer agora mesmo é cozinhar, tá ligado? Mas meu hobby agora é, pô, fazer umas comidas maneiras e tal. Me fala aí o que tu gosta de fazer fora do jiu-jitsu, bicho? Eu gosto da paz da minha casa, tá ligado? Tipo assim, porque, queira ou não, agora, um dos únicos lugares que eu tô mais visitando é minha casa, que eu fico mais tempo na academia, né? Sim. Então, final de semana eu procuro, assistir um filme, que faz muito tempo que eu não assisto. Pô, dar um rolê com meus cachorros na praia. A gente faz, tipo, essas coisas básicas, assim, que desvincula um pouco, sabe? Agora, cara, pra você ver, graças a Deus as coisas tá melhorando na vida. Porque antes, assim, você também era assim, você ia lutar, você tinha que voltar logo, porque tinha que trabalhar, senão, pô, não ia pagar as contas. Pô, graças a Deus, hoje eu consigo ficar uma semana off. Se eu vou lutar, entende? Então, exemplo, fui lutar no Brasil, fiquei uma semana a mais. É uma relaxada, tipo, quando eu tô fora do jiu-jitsu, eu gosto de ter esse tempo pra descansar, que antes eu não tinha, que eu acho que é importante pra todo mundo quando chega numa certa idade, assim, tipo, cara... No nível, assim, que tu faz, né, pô, o cara tá lutando todo final de semana, tem muito estresse, tem muita adrenalina. Eu aprendi isso com o Kainan, cara. Teve um dia que eu tava treinando, assim, e as coisas não estavam funcionando. Não tava funcionando no treino, assim, eu tava bolado. Aí ele virou pra mim, assim, e falou, pô, Grace, faz o seguinte, cara, vem treinar amanhã não, vai na praia, descansa. E eu fiquei com aquilo, eu já tava puto, tipo assim, tinha acabado o treino, eu falei, quer saber? Vou treinar mesmo não. Aí eu comprei o sorvete, dane-se, comi, descansei. Eu falei, meu irmão, fiz o que ele falou, fui na praia, descansei, fiz nada. Só cumpri o que eu tinha que cumprir com as minhas aulas, mas não treinei. Cara, pô, no outro treino, cara, tipo, depois que eu faltei, fui treinar de novo, cara, treinei bem, parecia que o corpo tinha dado um reset, sabe? Tipo, resetou assim. Então é algo que agora eu tô procurando fazer. Você acordou hoje, não tá bem? Tipo assim, vive com isso, mas dá um jeito de melhorar, sabe? Ficar tranquilo, ter aquele balanço da vida. Então, tipo, é isso que eu tô procurando fazer agora, principalmente quando eu vou viajar, essas coisas, eu procuro ficar 3 dias a mais pra conhecer o local. Sim. Tipo, pô, Abu Dhabi. Eu lutei Abu Dhabi e tal, aí ganhei a luta, eu falei, cara, quer saber? Vou conhecer Dubai. Tem uma experiência, né, bicho? E, cara, entre aspas, na minha opinião, só acrescentou, sabe? Tipo, voltei renovado, feliz. Eu acho que o meu hobby mesmo, fora do jiu-jitsu, é isso, cara. É aproveitar o que o próprio jiu-jitsu tá me proporcionando, sabe? Muita gente não vê isso, bicho. Eu vejo assim, os caras, pô, a galera quer só treinar e, bicho, pô, curte um pouco, aproveita, dá um rolê. O que tu diria pro Grace há 5 anos atrás? Aí tu me pegou, hein? Cara, o Jontas Grace de hoje falaria pra aprender mais com o erro dos outros. Com o erro dos outros? Porque o Jontas teve que errar muito pra amadurecer. Hoje eu vejo assim, falo, caraca, esse erro aqui meu amigo cometeu e falou pra mim não fazer, mas eu fui lá e fiz. Fui trocar ideia com um parceiro meu sobre uma parada e falou assim, mano, já fiz isso, não faz, não vai dar bom. Aí você fala assim, quer saber? Mas foi pra ele, não pra mim. Aí tu vai lá e deu ruim pra mim também. E de resto, só continua. Só continua que as paradas, tipo assim, por mais que eu tenha errado, eu colhi muita coisa boa também. Claro. Tipo, eu plantei muita coisa boa também e tô colhendo hoje, entende? Continuar sendo um bom exemplo,
assim, entende? Porque quando eu cheguei, o meu exemplo era você. Tipo assim, mano, o Hulk, ele fez isso e tal, questão até do inglês, que eu era cabeça dura. Hoje eu sou o exemplo pra molecada nova da academia. É, claro. Entende? Então eu falo, pô, aprende o inglês, faz isso, não come aquilo, cara, eu acho... É uma responsabilidade agora, né? Assim, cara, tipo, queira ou que a não, gente tem porque, pô, tem faixa roxa lá, tem juvenil. Hoje em dia, né, a gente tem essa responsabilidade, né? Tipo, de trazer isso, motivar, aconselhar. Porra, irado demais, bicho. É bom saber que o Gracie de hoje tá bem mais maduro. Porra, conheço o Gracie já há muito tempo. A gente, meu irmão, se ajudou, já treinou. Meu irmão já me bateu pra caralho, já bati nele. Mas aí hoje estamos aqui ainda, comendo pizza, tá ligado? E isso é bom, bicho. É bom pra caramba. E... Ele fala isso porque ele bateu mais, entendeu? Por isso que ele fala isso. Mas agora o bicho tá grande, tá foda pra bater nele. Pô, mas é isso aí, Gracie. Porra, valeu. Tamo aqui, a gente vai encerrar. Vamos comer, vamos terminar essa pizza aí. Vejo vocês na próxima. Valeu, Gracie. Pô, ficou bom, mano. E é isso aí, galera. Esse foi o primeiro episódio do Smash Kitchen. Espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like, ativar o sininho de notificação e também comenta lá. Eu desafio vocês também a comentar e dar a opinião quem vocês querem ver na próxima aqui cozinhando, passando esse perrengue aqui de abrir uma pizza com o Hulk. Valeu?